Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, eu sou o professor Tiago Corrêa e neste QBizu nós vamos conversar sobre direito previdenciário e o processo administrativo previdenciário. Será que um segurado que recebeu valores incorretos pode ser obrigado a devolver a diferença? O STJ tem um importante entendimento e eu vou ajudar você a solidificar esse conhecimento. Imagine que um segurado recebeu um benefício previdenciário ou assistencial em valores superiores ao devido. Será que a administração pode cobrar essa diferença? No informativo 688, o STJ disse que a resposta a essa pergunta vai depender da situação específica. Na primeira situação, o valor pago erroneamente foi fruto de uma aplicação errada da lei ou de uma interpretação incorreta da lei, feita pela própria administração. Nesse caso, o segurado não pode ser obrigado a devolver a diferença. Vou te dar um exemplo. Imagine que eu dou entrada na minha aposentadoria e o INSS, na hora de analisar o meu pedido, se utiliza de uma lei que já está revogada. Ou seja, ele aplica erroneamente uma lei. Por causa disso, a minha aposentadoria, que seria de R$ 3.000, começa a ser paga no valor de R$ 3.500. Uma vez detectado o erro, o INSS, obviamente, vai retificar o valor, mas não poderá me cobrar essa diferença de R$ 500. Numa segunda situação hipotética, eu dou entrada na minha aposentadoria e o INSS, por um erro operacional, ou seja, um mero erro administrativo, calcula a minha aposentadoria em R$ 3.500, quando deveria ser R$ 3.000. Nesse caso, o STJ afirmou que o segurado pode ser obrigado a devolver o valor. Então, a resposta à nossa pergunta sobre a obrigatoriedade de devolução da diferença vai depender de duas situações. Na primeira, o pagamento indevido foi fruto de aplicação incorreta da lei previdenciária ou de interpretação incorreta da lei previdenciária pela própria administração. Nesse caso, o segurado não é obrigado a devolver os valores. No segundo caso, o pagamento incorreto foi fruto de um mero erro administrativo, por exemplo, um erro material ou operacional. Nesse caso, sim, o segurado será obrigado a devolver o valor. Vamos ler o julgado? Os pagamentos indevidos aos segurados, decorrentes de erro administrativo, material ou operacional, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, são repetíveis. Você pode estar se perguntando, mas como será feita essa cobrança? Para a gente poder entender, eu trouxe uma questão. Acompanha comigo na tela. Quanto ao processo administrativo previdenciário e considerando a jurisprudência do STJ, julgue o item abaixo, questão inédita. Na hipótese de um segurado receber benefício previdenciário em valores superiores ao devido e não tendo o erro ocorrido por má interpretação ou aplicação incorreta da lei, o particular será obrigado a devolver as diferenças. O pagamento será feito através de descontos no percentual de até 40% do valor do benefício pago ao segurado, certo ou errado. Muita atenção, querido aluno, querida aluna. A questão trouxe uma casca de banana na sua segunda parte. Na primeira parte, tudo está perfeito. De acordo com o entendimento do STJ, quando aquele pagamento indevido não foi fruto de uma interpretação errada da lei ou de uma aplicação incorreta da lei, sim, o segurado será obrigado a devolver. A casca de banana está na segunda parte. O pagamento não será feito na porcentagem de 40%, mas na porcentagem de 30%. O desconto que será feito no benefício do segurado até que seja paga toda a diferença será no limite máximo de 30%, como disse a lei. Então, o nosso item está errado. Vamos acompanhar? Lei 8.213, artigo 115. Podem ser descontados dos benefícios. Inciso 2º. Pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% da sua importância nos termos do regulamento. Para a gente encerrar, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que nós estamos diante de uma situação na qual o segurado tem que devolver a diferença. Só que aquele segurado não está mais recebendo nenhum benefício previdenciário. Existem alguns benefícios previdenciários que são temporários. Por exemplo, o auxílio-acidente. O auxílio-acidente é pago apenas enquanto dura aquela situação incapacitante.
Quando cessa a situação incapacitante, o auxílio deixa de ser pago. Então vamos supor que durante 6 meses eu recebi um auxílio acidente em valores superiores ao devido. E esse pagamento irregular, esse pagamento incorreto, não foi fruto de uma aplicação errada da lei ou de uma interpretação errada da lei. Ou seja, nós estamos diante de um caso no qual eu serei obrigado a devolver a diferença. Só que agora eu não estou recebendo mais benefício nenhum. Não tem como a administração descontar 30% por mês até eu pagar toda a diferença. Como que será feito o ressarcimento? A própria lei nos afirma. Nesse caso, o pagamento é feito através de uma execução fiscal. Essa dívida será inscrita na dívida ativa e haverá uma cobrança judicial. Acompanha comigo na tela. Lei 8.213 novamente, artigo 115, parágrafo 3º. Serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, nos termos da Lei 6.830 de 80, para a execução judicial. Um forte abraço e até a próxima!